Então, mais uma vez, boa noite para todos, sejam bem-vindos. Essa vai ser o nosso último encontro oficial, embora nós tenhamos ainda mais um encontro, né, para aqueles que quiserem continuar compartilhando sobre esse tema, como o nosso ministrante Leandro já nos lembrou agora. E antes de nós iniciarmos, eu gostaria só de dar os recados de praxe a respeito da importância da gente ser cuidadoso com as nossas câmeras e com os microfones, para que a gente faça as nossas participações quando tivermos dúvidas ou comentários, mas que no restante do tempo tenhamos bastante cuidado para evitar alguma exposição indesejada ou, de repente, até algum tipo de interferência. Eu gostaria de lembrar que a presença de todos vai ser registrada automaticamente aqui no Meet, então só é importante que entrem com o e-mail que fez a inscrição. Caso alguém tenha entrado com um e-mail diferente, é só informar para que a gente possa fazer o registro. E, por fim, eu gostaria de mencionar que hoje é um dia muito especial para nós todos, porque hoje a nossa Escola da Magistratura está comemorando seus 34 anos de existência. Hoje é o nosso aniversário, uma história muito bela aí de reinvenção, de interação, de aproximação, de ensino, de reinvenção, especialmente nesse período, né, de pandemia, onde nós todos estamos distantes fisicamente, mas é um trabalho de uma equipe que tem se dedicado muito e tem tornado realidade esse nosso lema de manter o conhecimento a serviço da cidadania. Então, em nome da Emeron, eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem participando desse evento. Cada um de vocês é que torna possível que o nosso trabalho seja assim tão valoroso, tão importante. E, como servidor, eu gostaria de deixar registrados meus parabéns a essa escola, que sempre acolhe os servidores desse nosso tribunal e também da comunidade. No mais, tenham todos um excelente encontro. Leandro, por favor, fique à vontade. Somos todos ouvidos. Beleza, obrigado. Nossa, que notícia maravilhosa, né? Hoje iniciamos com a Raíza falando que ela concluiu a graduação dela. É a primeira entre os irmãos a concluir o ensino médio e a graduação no ensino superior, uma história que eu não conheço, mas inspira muita força, já assim. E também saber, né, que do aniversário da Emeron eu tenho muita gratidão pelo Tribunal de Justiça e também pela Escola da Magistratura, que contribuiu imensamente para o meu crescimento, né, o avanço da minha vida como pessoa profissional ao longo dos anos em que eu pertenço a essa instituição. E reconheço o potencial, né, a potência que essa instituição tem, sempre voltada a cursos que são primorosos, né, para a nossa formação. Então, nosso agradecimento, e principalmente a quem trabalha, né, ao Herbert aqui, nós estendemos o meu agradecimento a Emeron, a todas as pessoas, né, servidores e servidoras incríveis. Bem, minha gente, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, todas e todos que estão aqui. Hoje, oi? Alguém quer falar? Maria quer falar? Abriu e fechou. Eu tirei o fone, foi por isso. Foi um acidente de percurso. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar, eu dei uma sintetizada, teve a proposta, né, no encontro passado, do Gustavo, de aproveitar e dar uma aglutinada nos dois encontros que teríamos, para as pessoas que não pudessem participar do seguinte. E daí no próximo vai ter novidade, vamos ver outros assuntos que nem estavam previstos, né? Aí vai dar tempo. Então vamos lá. Eu vou dividir a tela aqui com vocês, compartilhar, mas fiquem todas, né, e todos à vontade para, quando quiserem, né, expressar sua opinião, falar comigo, falar conosco e tudo mais. Hoje nós vamos falar sobre a empatia. É um tema que eu super gosto de falar. A empatia é fundamental para o exercício da paz, né, para a conquista de um lugar em que todos nós, eu imagino, que estamos buscando, né? Cada um de vocês, eu tenho certeza que muito antes desse encontro
já vem dando passos consistentes em direção a esse caminho melhor, essa vida melhor. Também tenho certeza que muitas vezes você já deve ter se percebido chateado consigo mesma, consigo mesmo, frustrado por não conseguir executar justamente aquilo que considera importante. Por vezes eu também me vejo assim, às vezes envolto justamente naquilo que eu menos gostaria de fazer ou de ser, né? E é um tipo de dor bastante cruel, tipo de dor dupla. A dor por machucar alguém e a dor por não se sentir no caminho certo, né? Por estar desorientado dentro de si mesmo. Isso machuca duplamente. Mas eu quero contar aqui algo só para animar a cada um de vocês, né? Marshall Rosenberg é um cara fantástico que a gente conhece pelo seu potencial de generosidade, né? Então, assim, quem lê a obra dele fica apaixonado, né? E dá graças por essa vida que tanto contribuiu com a humanidade. Mas nem sempre foi assim. Os amigos da graduação dele costumavam dizer que ele era um dos mais chatos da graduação. Ele era agressivo, irritado, irritadiço com as coisas e com as pessoas. Sabe aquele cara tipo pavio curto? Era mais ou menos assim, né? Um pouco desse jeito. A ponto de... Há um livro, eu não me recordo muito bem o título desse livro, mas depois eu posso até ver e passar para vocês. É um livro que não tem em português, mas ele tem em espanhol. E o próprio Marshall conta o seguinte: certa vez ele foi dar um curso sobre a comunicação não violenta e quando terminou o encontro, um dos colegas dele, né, da época da graduação, chegou até ele e disse assim: Marshall, quem te viu e quem te vê, hein? Você falando sobre comunicação não violenta, dar com compaixão e acolher com empatia, que novidade, hein? Você era justamente mais irritado da classe, né? E daí ele não fica com vergonha e nem mesmo triste com tudo isso, porque ele diz que sente um grande orgulho, porque aquilo que o amigo dele falava evidenciava os passos que ele deu em busca da transformação. E como é possível chegar nesse outro local, né? Como é possível alcançar? Basta que nós nos empenhemos e compreendamos que toda oportunidade é uma oportunidade para crescer, né? Bom, para a gente falar da empatia, né? Então, assim, eu vou começar a nossa conversa com um assunto que precede o uso da empatia e sobre até mesmo o que significa esse conceito, que hoje tem sido utilizado com grande frequência, mas pode ser muito difícil sua compreensão emocional, né, e cognitiva, e muito mais sua execução. A comunicação não violenta, a comunicação positiva, né, ela é pautada em 4 componentes. Nós já vimos 3 deles: a observação, identificação de sentimentos, de necessidades, e ela encerra com a elaboração de um pedido. Ou seja, a comunicação não violenta é um processo muito positivo porque ela não parte de recursos externos, ela parte de recursos internos e te lança para a vida exterior. É um movimento de dentro para fora. Você tem que observar, é um ato privativo do sujeito, e tem que observar o que acontece com você quando você está vivendo determinada situação. O simples fato de você ter que observar o que acontece com você quando você vive determinada situação, já te lança imediatamente no presente. Faz com que você saia tanto das ideias de futuro, de julgamento, mas também da de passado, que fica sistematicamente remoendo eventos anteriores. Então, esses procedimentos, eles te conectam com o agora.
Quando você observa, você identifica necessidades, você identifica sentimentos, você descobre necessidades. É a partir daí. Mas e o que fazer? Ela tem que gerar uma ação. A Raíza, no encontro passado, disse, olha, eu fico cansada porque eu vou ter que me calar. Né? Ela trouxe esse questionamento e nós utilizamos muito naquele encontro. Então, nós estamos aprendendo que não. Né? Você precisa falar. Né? O Adalberto Barreto, uma grande personalidade também, outro ser iluminado, ele diz, quando a boca cala, o corpo fala. Né? Então, você vai sintomatizar de algum jeito. Né? Então, só que nem sempre falar é a resposta, é preciso falar de um jeito adequado. E como é fazer o pedido? O que nós queremos quando fazemos um pedido para alguém? Né? É muito provável que quando nós fazemos um pedido, nós temos como intenção que a outra pessoa atenda nossas necessidades, né? Que ela nos satisfaça nossas demandas. Assim é que nós pedimos, né? Meu filho, coma toda a comida, né? Limpa a casa, entregue o relatório, né? Corte gastos, faça atividade. Sempre quando nós estamos pedindo alguma coisa, nós estamos em busca de que necessidades sejam atendidas. Então, há pessoas, só que não é simples assim. Há pessoas que estão o tempo inteiro pedindo, mas elas nem necessariamente sabem o que elas estão pedindo. Por isso que é muito importante saber pedir, né? Porque muitas das vezes nós fazemos pedidos, mas esses pedidos não estimulam as pessoas a contribuírem com o atendimento de nossa necessidade. Então, o Marshall dá algumas orientações na hora de elaborar pedidos. É extremamente importante que os pedidos sejam positivos. O que significam pedidos positivos? São pedidos focados naquilo que você espera que a pessoa faça para a vida ser mais maravilhosa. Ou seja, ao invés de dizer o que a pessoa não deve fazer, você vai se ater naquilo que ela precisa fazer para você ficar bem. É muito comum nós dizermos mais ou menos assim, eu gostaria que você não atrasasse mais, ao invés de dizer que eu gostaria que você fosse pontual, né? Eu gostaria que você não me tratasse mais desse jeito. Esse é, por si só, um pedido que nós utilizamos muito, mas é um pedido extremamente incompetente, né? Não é eficaz. Primeiro porque é vago demais, ele é generalista, e depois também porque ele é um pedido negativo. Ele não fala necessariamente o que você precisa, o que o outro precisa fazer. Isso porque muitas das vezes nós temos uma ideia fictícia de que as outras pessoas, de algum modo, vão identificar o que nós necessitamos com proatividade e elas irão fazer isso para a gente ser feliz, né? Então, tem no livro uma fala muito interessante, né? É um caso que o Marshall atende de um rapaz, e esse rapaz, ele chega à psicoterapia e ele fala assim, olha, né, tá chateado, triste, porque ninguém o ama, né, ninguém cuida dele e tal, e ele estava se sentindo muito mal. E o Marshall pergunta, fulano, o que eu poderia fazer por você para você se sentir mais amado? Ou seja, Marshall estava tentando ajudá-lo a elaborar um pedido positivo e, claro, né, direto. E aí ele ri um pouco e diz assim, assim, de supetão, eu não sei o que o senhor poderia fazer para eu me sentir mais amado. Aí o Marshall entende que como seria difícil alguém amar esse jovem do jeito que ele necessita, sem que nem mesmo ele sabe dizer o que ele precisa para se sentir amado, né? Então, isso dificulta relacionamentos, torna relacionamentos um pouco superficiais, né?
E aí, pensando nisso, eu trouxe esse trecho do livro, também pensando na nossa amiga Raíza. Olha só, eu estava na semana passada recapitulando o livro, depois do nosso encontro de quarto, e falei assim, olha, o Marshall escreveu isso daqui para Raíza. Eu vou fazer um print dessa tela e vou levar para ela, né, no nosso próximo encontro. E aí eu vou ler, porque daqui eu vejo bem, né? Eu sei que aí a imagem não fica muito boa. E vocês pensem como parece que foi dirigido para nós, né? Durante a guerra do Vietnã, pediram-me que debatesse na televisão com um homem cujas opiniões eram diferentes das minhas. O programa foi gravado em videotape. Meu Deus, videotape. De modo que pude assisti-lo em casa naquela noite. Quando me vi na tela, me comunicando de maneira que não gostaria de estar me comunicando, fiquei chateado, muito chateado. Eu disse para mim mesmo, se alguma vez eu participar de outra discussão, estou determinado a não fazer o que eu fiz naquele programa. Não serei defensivo. Não deixarei que ele me faça de bobo. Observe como falei para mim mesmo de que eu não queria fazer, em vez de o que eu queria fazer. Caramba, vou até voltar aqui para a nossa sala para eu ver vocês. A Isa disse, né, que no encontro passado, o que fazer com aquele colega que não contribuía, né, e coisa e tal. E aí ela estava cansada de se sentir boba, né? E olha, parece que o Marshall escreveu isso para a gente com base nas próprias experiências. Então, isso nos serve para justamente indicar que fenômenos assim nos acontecem aos montes, né? É muito comum, por diversas vezes, nós justamente nos agredirmos, né? Eu não quero ser visto como bobo, eu não vou aceitar mais isso, eu não admito que você me trate assim, eu não aceito situações como essa, né? Você diz tudo isso, mas você não diz o que é que você aceita. Você não diz o que é que você quer. Você não diz o que é que você espera do outro, né? Então, essa comunicação, ela não te orienta de modo potente para que você faça com propriedade aquilo que você deve fazer para se sentir bem. E ela é muito confusa, ela nos engana porque dá a sensação de que nós estamos resolvendo os problemas. Numa discussão conjugal, quando eu digo assim, eu não admito que você fale assim dos meus pais. Beleza. E você continua debatendo isso, que você não aceita isso, né? Que você não quer isso. Você diz tudo o que você não quer, né? Mas você de nenhuma forma diz justamente o que você espera, o que você gostaria que a pessoa fizesse, falasse, agisse. Então, nós não instrumentalizamos o outro para o atendimento das nossas necessidades. Essas coisas fazem sentido para vocês? Perfeito. O livro foi feito para mim. Inclusive, vou ler, viu? Leia! Ótimo. Depois passa o nome. Sim, vou mandar. Então, são coisas... e é para você e para cada um de nós, né, Raíssa? É muito, muito comum, né, isso nos acontecer. Na verdade, Leandro, eu acho que eu sei que eu sou grossa, eu só não sei como não ser grossa quando eu estou irritada. Por isso que eu acho melhor calar. Uhum. Olha, quem sabe iniciar a partir disso, né? Porque quando você diz, vou voltar aqui de novo, Raíssa, para falar contigo. Quando você diz, eu sei que eu sou grossa, você já sabe muita coisa. Né? Porque quando o sujeito se identifica, né, a pessoa se identifica fazendo algo que não é o que ela quer, ela já sabe muita coisa sobre si. Mas quando tu dizes assim,
só que eu não sei o que fazer para não ser grossa, você fecha todas as possibilidades para que você execute minimamente coisas que você já sabe. Por exemplo, o que é não ser grosso, ou seja, o que é ser calmo? Aí a gente poderia começar a enunciar uma série de coisas. Ouvir as pessoas sem julgá-las, ter paciência consigo e com o outro, ser tolerante, ouvir primeiro antes de ofender, de criticar. Você começa uma série de argumentações que provavelmente você sabe, assim como as outras pessoas da sala sabem. Então, nós sabemos, de certo modo, como agir. Porque uma das coisas que também é muito verdade é quando você age com um certo tipo de violência, não precisa que alguém chegue para ti e diga assim: ei, amadinha, tu foi muito grosseira, hein? Ou você foi bruto demais daquele dia. A gente sente isso. Quando nós discutimos, quando nós percebemos que nós falamos com a nossa parceria de um modo inadequado, nós vamos dormir e não nos sentimos bem. Você não precisa que alguém aponte para você o erro que você sente que cometeu. Não é verdade? Então, nós sabemos na maioria das vezes, né? Mas nós criamos discursividades que justamente nos engessam a ação, né? Nos impedem. A Jana disse aqui, olha, falar como está se sentindo é um grande passo, né? Sinto-me triste, nervosa, quando isso acontece. Ótimo, é um grande exemplo, né? Então, eu estou irritado. Eu posso começar por aí, olha, eu estou me sentindo muito irritado com o jeito com que você tem me falado, né? Essas coisas com o tom da sua voz, né? E tudo mais. Já é sempre um bom começo. Bom, e o que mais, né? É importante evitar frases vagas, olha. Então, vou trazer aqui alguns exemplos. Você poderia ser mais gentil. É uma frase que nós usamos tanto, né? Ou você poderia ter mais paciência. É preciso ser mais educado, meu filho, quando nós estamos com as pessoas. Você não pode falar assim comigo. Todas essas são falas bastante vagas, genéricas, né? E aí eu pergunto para vocês, tem alguém aqui da sala que gostaria de utilizar uma dessas falas, transformando para uma linguagem mais específica, um pedido mais objetivo? Alguém gostaria de tentar? Ninguém está animado para abrir o microfone, Dan? Eu acho que com respeito à primeira frase, você poderia ser mais gentil. Não sei, nem estou imaginando uma situação hipotética aqui. Sim, isso mesmo. Talvez poderia ser mais objetivo, dizendo, eu gostaria que você falasse mais baixo comigo. Né? Perfeito. Ou que você me chamasse pelo nome, algo assim. Não sei. Perfeito, perfeito, isso mesmo, ótimo, perfeito. 2 exemplos que você deu. Alguém mais gostaria de praticar e colaborar? Lê, eu penso que em relação à segunda frase, né, se eu fosse transformá-la de forma mais objetiva, eu diria assim: meu filho, eu preciso que você não interrompa as pessoas enquanto elas falam, que isso é uma forma de demonstrar educação, alguma coisa assim. Ótimo. Perfeito, Glau. Eu só sugiro para você, para deixar ainda mais eficiente, substituir o não interrompa as pessoas para permita que as pessoas concluam seu pensamento, meu filho. Verdade, que daí fica tudo no lado positivo, né? Eu digo exatamente o que eu quero e não o que eu não quero.
Isso, Obrigada. perfeito, ótimo. Obrigado você por ajudar. Alguém mais gostaria de tentar? Trago aqui outros exemplos, como gostaria que no próximo encontro você pagasse a conta, né? Você imaginando um casal. Fale um pouco baixo quando você estiver próximo às pessoas, né? Ao invés de não fale alto, fale um pouco baixo. Você não pode falar assim comigo, né? Então fala mais devagar, para eu te entender. São exemplos de falas objetivas e positivas também, né? Formular pedidos em linguagem clara, positiva e de ações concretas, ela revela o que nós realmente queremos das pessoas. E isso ajuda as pessoas a contribuírem conosco. As pessoas querem contribuir com vocês, salvo algumas exceções, né? Imagina o seguinte, você está casado com uma pessoa. Nós falamos um pouco sobre isso no encontro passado, que os afetos e os desafetos, o funcionamento das emoções da nossa parceria, eles acabam por nos afetar. Então, obviamente, as pessoas quando estão no relacionamento, por mais que não pareça, elas querem, de certo modo, colaborar para que tudo fique bem. Porque você estando bem, ela, de algum modo, também vai ficar bem. Mas é preciso que elas saibam o que elas precisam dar para que elas atendam com eficiência, né? Então, olha aqui algumas coisas. Solicitações não acompanhadas de sentimentos podem, muitas das vezes, parecer exigências, né? Então, quando você simplesmente pede para as pessoas fazerem determinadas coisas, como eu gostaria que você pagasse a conta no próximo encontro. Já não quero mais sair com essa pessoa, né? Porque ela me pareceu muito autoritária, né? Olha aí o julgamento. Então, soa como exigência. E tudo que soar como exigência, embora nem sempre seja, vai fazer com que o cérebro da pessoa acione os mecanismos protetivos dela, que vai gerar justamente um ensimismamento. Quando ela entra em defensividade, ao invés de ela se conectar com sua fala e conectada a criar compaixão por você e empatia, ela vai se voltar para ela para se proteger, criando uma resistência ao que você está falando, né? Então, isso não gera compaixão. Agora, quando você diz... eu estou muito preocupado porque eu não tenho dinheiro para sair todas as semanas. No próximo, você pode pagar? Cara, a pessoa já paga, né? Já fica feliz, já vai contribuir, né? Como que muda, né? Você associar o sentimento ali ao seu pedido muda de um jeito muito, muito importante, né? Muito efetivo. Meu filho, fale baixo com as pessoas, né? Então, olha, eu fico até um pouco envergonhado, porque é importante para mim que as pessoas falem de um tom baixo, né? Você pode falar baixo das próximas vezes? Beleza? Olha, eu me sinto desprestigiado quando não me chamam pelo meu nome. Você poderia me chamar pelo nome? Então, muda, né? É bem diferente do que... Você pode me chamar pelo meu nome das próximas vezes que você se referir a mim? Parece exigência, né? Olha, limpe a casa 3 vezes na semana. Agora, olha a diferença. Estou muito cansado ultimamente. Poderia limpar a casa para mim 3 vezes na semana? Solicite um retorno, principalmente quando se trata de crianças, gente. É muito importante. Criança, você... eu acho que eu já dei esse exemplo, né, de uma amiga. Dei essa formação, esse encontro.
E aí ela terminou, foi lá pedir para as meninas, é uma questão dos patins, né? Na casa dela, as meninas não mudaram. Ela falou assim, Leandro, o que eu faço? Estou desistindo desse negócio de comunicação não violenta. Eu conversei com ela que você trabalhar com a CNV com as crianças não é para as crianças fazerem o que vocês querem. Vai ser sempre mais efetivo, as crianças vão sempre cumprir mais rápido, elas sempre atenderão suas necessidades muito mais rápido, pela coerção, pela barganha, pela dor. Né? Ou seja, negociar, reforço, né? Tipo, se você fizer isso, eu te dou isso, ou mostrar o chinelo. Oi. Com criança, especificamente, você tem que ser muito claro e muito objetivo, porque ela vai até um limite da abstração, né? Uhum. Eu tenho uma filha que você conhece, que quando era pequenininha, riscou a parede do quarto do irmão. Claro que aquilo me deixou incomodada. Ela participou da limpeza e eu disse, você não pode simplesmente riscar a parede do quarto do seu irmão. No dia seguinte, ela riscou a parede da sala. Mas você disse que não era para riscar a parede do quarto do meu irmão. Então, criança, você tem que ser o mais objetivo e certo possível, o mais concreto, o menos abstrato. Márcia, muito obrigado por colaborar com esse exemplo lindo, né? E as suas filhas já são artistas, né? Vou dar um exemplo de como é diferente, né? Ao invés de você falar, você não pode riscar o quarto do seu irmão, se você disser, todas as vezes que você quiser riscar, você risque nesse caderno. O caderno é para isso. Aqui você pode riscar, só aqui. Ou seja, é claro e é objetivo e é positivo o pedido. Risque aqui. Agora, não risque o quarto do irmão. Ah, tá. Então, ok, mãe, beleza. Né? Mas a casa é tão grande que a criança nem se sente incomodada, há tantas paredes aqui. Né? Então, olha como esse exemplo também nos ajuda a visualizar como que, alocando a fala positiva e clara, e sempre reforçando com a criança, ela vai desempenhar isso. E não é para que ela atenda, né? É para que ela aprenda a fazer por generosidade, porque ela se importa, porque ela compreende as coisas, né? Isso é o mais valioso. Quando a mãe diz, olha, guarda o patim para os patins, porque eu fico preocupada de alguém pisar e se machucar. Ela entende que a mãe dela tem preocupação com isso. Eu estava dando um curso desse com um pessoal de Minas Gerais. E aí, uma pessoa deu um exemplo maravilhoso. Falou assim, quando eu era pequena, minha mãe trabalhava na escola. E quando ela chegava gritando, menino, sai disso, desce dessa árvore, arruma essa casa, lava essa louça. E a mãe ficava desesperada. Né? E aí ela falou assim, eu tinha raiva da minha mãe. Meu coração pulsava quando dava 11h15 e minha mãe estava perto de chegar em casa. Ela tinha raiva da mãe, por causa da forma com que a mãe falava com ela. Né? Menino, não faça isso, menino, vai fazer aquilo, mas não para com isso. A mãe louca de estresse. Como seria diferente, né? Se a mãe chegasse e dissesse, a mamãe está muito cansada, muito cansada. Eu tive muito trabalho, coisas difíceis de serem resolvidas. Eu preciso da colaboração de vocês. Eu preciso que você lave a louça agora. Eu preciso que você aqui junte a roupa, porque eu preciso de cooperação. Né? Se a mãe tivesse feito dessa forma, essa filha teria compaixão, né, da mamãe cansada. Né? Quando ela contou isso, eu me lembrei imediatamente do meu pai.
O meu pai chegava em casa extremamente irritado. Por uma respiração mais, vamos dizer assim, barulhenta, meu pai nos batia. Mas o meu pai é um senhor que trabalhava na coleta de lixo, cansado, como gari. Chegava em casa exausto, vivendo todas as humilhações que um coletor de lixo podia viver. Cheirando ao lixo de muitas pessoas que nem sequer olhou para ele durante o seu dia a dia. Fazendo um trabalho essencial, mas nunca reconhecido. Se meu pai chegasse e dissesse alguma coisa parecida com isso, obviamente que eu acho que a gente se derreteria em sensibilidade. Então, essas coisas ajudam a nós criarmos conexão com o outro. Empatia. Tá vendo onde a gente vai chegar? O pedido pode gerar empatia. Né? Expresse apreciação quando um ouvinte atende o seu pedido. Essa é um exemplo daquilo que nós falávamos ao início, né? Nós ansiamos tanto por determinadas coisas e, de repente, aquela alma iluminada faz aquilo, né? Mas a gente não reconhece. A gente não diz mais ou menos assim: oi, José, hoje você comprou um lanche. Cara, eu me senti tão animada, né, por você colaborar com o nosso lanche, com o nosso grupo. Me deu uma sensação de coletividade e tal. Eu estou feliz. A gente não fala. A gente não diz isso. É como se ele tivesse feito, né, o sujeito que atende nossa necessidade, nada mais do que sua obrigação. Né? Então, expresse empatia também se o ouvinte não puder ou não quiser atender sua solicitação. Eu sei que está gravado e vai ao YouTube, mas é um exemplo, né? Exemplo pessoal. Nós vamos... Oi? Eu vou te interromper rapidinho, porque senão depois eu acabo esquecendo de falar. Claro. Você estava falando, e me desculpa por interromper, desse negócio da raiva da moça. E eu sou filha de uma costureira e de um frentista. Quando chegou a determinada idade, as empresas, os postos de gasolina não quiseram mais contratar, né? Pela idade. Eu saí de casa muito cedo, fui viver minha vida. E eu lembro que quando eu passei no vestibular, eu tenho 2 irmãos bem problemáticos, né? E a atenção da minha mãe sempre foi para eles, porque ela queria tirar eles daquele mundo, né? Não entendi isso por muito tempo. Quando eu passei no vestibular, eu lembro que eu liguei para ela. E eu não vi felicidade nenhuma nela. E eu já tinha uma raiva muito grande por conta da vida que eu levei, né? Sim. E eu me senti... Eu passei 2 anos sem falar com a minha mãe, com muita raiva, né? Por causa de diversas situações, uma delas essa. E hoje em dia eu entendo que ela sabia que eu conseguiria ser alguém. Ela nunca ligou, ela nunca deu atenção, porque ela via que eu ia tentar, porque ela acreditava. Eu não precisava de atenção dela. Eles precisavam. Eles 2 precisavam e precisam muito ainda. Eu não precisava, eu já trabalhava com 13 anos, eu já fazia tudo. E aquilo sempre me incomodou. Poxa, eu sou a filha mais nova, minha mãe não tá nem aí pra mim. E não era bem assim. Ela só não precisava se preocupar, porque ela sabia que minha cabeça já era bem formada. Perfeito. Eu falei, mãe, concluí a faculdade. E ela chorou. E foi a primeira vez que eu vi assim, bem... E doeu minha alma por isso. E você disse isso para ela, Raíza? O quê? Que doeu dentro de você, que o seu coração ficou... Hã? Nunca falei com ela. Nunca falei com ela sobre sentimentalismo, nunca. Então, irmã, começa a partir de agora. Reforça isso. Você sempre quis o reconhecimento de sua mamãe por todas as suas conquistas. Quando ela, na posição dela, vivendo as dificuldades dela, ela olha para ti como a filha que conquistou, como uma filha que chegou lá,
e ela chora, e o seu coração fica todo transbordando de amor, mas também de dor, é importante você devolver, né? Olha, mãe, a senhora chorou e eu fiquei tão emocionada, me senti também tão reconhecida e amada, né? Pensa um pouco sobre isso, né? Enfim, aí hoje eu estava pedindo, né? Nós vamos ter um evento, e aí um problema, né? Eu pedi para um professor uma ajuda, e um professor disse que não podia, daí eu pedi para um outro professor uma ajuda, e a professora disse que não podia, e aí eu pedi para uma terceira professora, e ninguém podia, né? Então, numa situação como essa, a gente pode até ficar com raiva, e a professora disse assim, ai, me desculpa por eu não poder te ajudar, daí eu, amada, você não precisa pedir desculpas por você não conseguir atender um objetivo meu, né? Eu entendo. Então, eu entendo que é difícil, que você tem as suas ocupações, que você tem as suas coisas, né? Alguma pessoa poderia pensar, mas eu faço isso, né? Eu estou me sacrificando, por que os outros não se sacrificam? Eu não sei o quanto as outras pessoas, por exemplo, precisam dos outros trabalhos que ela tem, o quanto é difícil para ela se desvencilhar de uma coisa para assumir responsabilidade por outra. Eu não sei. Eu sei que para mim eu posso, né? E isso para mim é suficiente. Tá? E não fico triste, né? Entendo que é assim. Muitas vezes a gente vai pedir e as pessoas não vão poder atender, né? Eu estava num encontro final de semana passada, e aí eu tenho até, depois de falar para você, Herbert, um próximo evento, eu tenho muita vontade de desenvolver um curso, uns encontros sobre masculinidades, né? Para os homens, né? E mulheres também, mas mais para os homens, para a gente falar sobre masculinidades hegemônicas, masculinidade saudável. Mas, enfim, eu estava nesse encontro sobre masculinidades. É uma ideia excelente, Leandro. Então, eu topo. Você topa, né? E você vai ajudar junto, construir junto, né? É uma excelente ideia. Sim, precisamos falar sobre o que é ser homem. E aí eu estava nesse encontro, né, sobre masculinidades, e numa situação como essa, imediatamente alguém pediu para alguém fazer alguma coisa, né? Pediu para um dos homens fazer uma coisa, né, uma atividade. E a pessoa disse assim, não, eu não tenho disponibilidade para fazer isso, né? E o outro sujeito ficou bastante incomodado com aquilo, né? E no final ele disse assim, olha, quem está participando sabe as razões porque está aqui, precisa se envolver, né? Enfim, a pessoa estava querendo gerar culpa no outro, porque o outro não podia atender o seu pedido. E é mais ou menos isso que a gente faz quando nós estamos no nosso casamento, na nossa amizade, com os nossos filhos. Se a pessoa não faz o que nós precisamos, nós encontramos uma estratégia para que ela se sinta mal. Não vai fazer, né? Então, tudo vai se sentir culpada, né? Na reunião, eu vou falar de um certo tom para que você se sinta mal por não colaborar, né? Ao invés de dar empatia, né? Quando a gente dá empatia, a outra pessoa se sente motivada e livre para, quando ela puder, ela colaborar com a nossa vida. Ok? Por isso que eu coloquei o pedido antes da empatia, né? Porque há essa razão, essa lógica. É claro que na comunicação positiva há tantos outros elementos sobre o pedido, né, e tal, mas o nosso tempo não nos permite tratar de outros elementos que são tão importantes quanto esses que eu selecionei para o nosso encontro hoje. Ok? Alguém antes gostaria de fazer alguma colocação, algum tipo de pergunta, algum comentário?
Nada? Tranquilo? Todo mundo em paz? Leandro, licença, boa noite. Está me ouvindo? Muito bem, Felipe. Fica à vontade. Obrigado, desculpa, não liguei a câmera aqui, mas eu gostaria, essa fala sua a respeito de causar culpa no outro me chamou muita atenção. E aí eu gostaria, de repente, se tu pudesse falar um pouco mais a respeito sobre causar culpa no outro e chantagem emocional. De repente, como a gente se tornar consciente dos momentos em que a gente acaba chantageando o outro sem perceber. Ótimo. Por favor, valeu, obrigadão. Beleza. Muito obrigado, Felipe. Dá para explanar um pouco mais sobre isso, sim, né? Então, a chantagem, né, esse tipo de barganha, é uma forma de também implicar o outro no atendimento das nossas necessidades. Nós estamos ali, crente, que estamos negociando, né, com as pessoas para que elas atendam nossas necessidades. Mas o Marshall fala que muitas das vezes, né, a culpa é uma expressão... Sinto muito, não entendi. Meu celular responde se eu falo alto perto dele, gente, desculpa. Ele diz assim, quando nós fazemos com que as pessoas sintam culpa, nós estamos, de certo modo, responsabilizando elas sobre as nossas necessidades, né? Então, nós queremos afetá-las de um certo modo para que elas percebam o quanto o atendimento dessas necessidades são importantes para nós. Mas, no fundo, reflete uma incapacidade do sujeito em lidar com suas próprias necessidades, né? E também como lidar com sentimentos desconfortáveis que surgem ante o não atendimento das necessidades. O momento mais crítico das nossas relações é quando as necessidades não são atendidas, quando os nossos objetivos não são alcançados. É nesse momento que nós nos vemos tomados de sentimentos difíceis como a frustração, a raiva, o medo, a insegurança, a inveja, né, a ingratidão e assim por diante. Sentimentos que podem nos deslocar dos nossos objetivos fundamentais. Qual o objetivo fundamental, Leandro? Cuidar da vida, né? Então, quando eu construo estratégias para o outro se sentir culpado, eu faço isso porque eu não tolero a frustração. Então, quando eu passo a identificar meus sentimentos e minhas necessidades, eu me dou conta de um outro sentimento extremamente valioso, que é a frustração. Caramba, eu quero que ele fique chateado, eu quero que ele não se dê bem, eu quero que ele não seja reconhecido, porque eu estou frustrado com o comportamento dessa pessoa. Estou com raiva por causa disso, né? Então, isso dificulta. Quando eu identifico o meu sentimento, eu percebo que eu estou frustrado. Porque eu gostaria que as pessoas agissem como eu quero, ou que elas façam conforme eu quero, né? E quando eu entendo, né, Merleau-Ponty, o filósofo da fenomenologia da percepção, diz o seguinte, né? Nós somos movimento. Nossa percepção é movimento. Porque o mundo é movimento. Ou seja, Merleau-Ponty fala que o que existe é a impermanência. Nada permanece estático, ou seja, eu não vou ter o mesmo sentimento que eu tenho agora, né, como não vou ter depois, e assim por diante. Me faz lembrar de uma fábula budista, né, que é mais ou menos assim. Aconteceu um evento na cidade, né, e os monges não puderam ajudar a comunidade. E aí um cara ficou bastante chateado, né, porque ele teve grandes prejuízos com aquilo. E ele entendia que os monges deviam ter feito alguma coisa. E ele chega com o monge e ele
grita, ele xinga e ele cospe no monge porque ele estava muito irritado. Algum tempo passou e esse senhor percebeu que, na verdade, não eram os monges os responsáveis por aquilo. Que aquilo que aconteceu aconteceria de alguma forma. Ele foi até o monge e pediu desculpas. E o monge estava gentil, como esteve na primeira ocasião, e o desculpou. Depois disso, um iniciante ao budismo perguntou: mas, monge, o senhor perdoou, o senhor estava tranquilo, né? Como que eu posso ser assim? Ele disse: porque a pessoa que veio aqui não é a mesma que veio naquele dia anterior. E a pessoa que veio naquele dia anterior era uma pessoa que ainda não sabia quem ela mesma era. Então, assim, é mais ou menos isso, né? Quando eu sei sobre mim e eu vou avançando, eu fico tranquilo, né? Então, eu percebo, olha, eu estou frustrado porque eu gostaria de que essa necessidade fosse atendida agora. Mas, tudo bem. Passa o tempo, eu resisto à frustração, lido de uma forma mais eficiente da próxima vez, sem o desejo de dominar, sem o desejo de impor ao outro, né? E aí as coisas ficam mais tranquilas. Como o monge fala, né? O sujeito que veio da última vez, ele aprendeu, né? Então, olha, se ele aprendeu, por que eu vou ter raiva dele que veio da primeira vez irritado, né? Não, ele é outra pessoa, e é essa pessoa que eu amo agora também, né? É tipo também as pessoas que fazem tudo por nós. De repente ela não faz uma coisa. Porra, meu, a pessoa é tão boa todas as outras vezes e agora não faz uma coisa para ficar irritado, né? Chateado assim. Bom, eu adoro esse conceito. E eu super generalizo esse conceito. Vocês vão ver o que eu vou fazer com isso. Pode ser que vocês discordem. Marshall começa o capítulo dizendo: empatia é esvaziar a mente e ouvir todo o ser. Alguém aqui sente a potência dessa fala? E de algum modo especial, alguma palavra ou outra te chama mais atenção? Gostaria de partilhar alguma coisa a esse respeito? Acho que essa questão do esvaziar a mente é o que pode nos afastar do preconceito. A gente conseguir ter a possibilidade do sentimento, da empatia, você precisa, em primeiro lugar, deixar os seus conceitos, os seus preconceitos, para poder se aproximar daquela nova situação, ou daquela velha situação, que pode acontecer várias vezes no seu dia, na sua vida, mas para conseguir a empatia mesmo, você tem que se libertar, se limpar, senão você só vai falar de boca. Isso mesmo. Você só vai ser solidário, não vai ser empático. Uhum. Ótimo, que bonita a sua reflexão, Márcia. É isso mesmo, né? E aí está a nossa maior dificuldade. Eu não consigo, gente, ser empático se minha cabeça está pipocando com um monte de coisas. Se eu estou falando com as pessoas e não estou voltadas a ela, né? Quando tem um autor, né, um filósofo, teólogo e filósofo existencialista, Martin Buber. Ele é chamado de o
teólogo, filósofo do diálogo. E um dos livros mais importante não, é covardia isso. Um dos livros mais lidos dele é o Eu Tu. E ele diz algo maravilhoso. Ele diz que sempre quando nós nos encontramos com uma pessoa, nós temos duas possibilidades à nossa frente. A primeira é a possibilidade de estabelecer com as pessoas uma relação tipo eu-isso. O que é uma relação eu-isso? A relação eu-isso é uma relação objetificante e objetificada. O isso é a coisa, o objeto. Isso é um ser não dotado de possibilidades. É o que nós chamamos de ente ôntico na filosofia de Martin Heidegger, né? Então, sempre quando eu estou com as pessoas, eu posso ter com elas uma relação de objetificação, ou seja, todos os objetos estão para nos satisfazer necessidades, beleza? Quando eu estabeleço uma comunicação, um diálogo, um trabalho, uma vida conjugal, em que o outro está apenas ali, valendo para o atendimento das minhas necessidades, eu estou tendo uma relação eu-isso. Eu estou objetificando as pessoas ao critério geralmente restrito das minhas considerações, dos meus valores. Esse é um tipo de relação que mata a nossa alma. Porque à medida que eu coisifico o ser do outro, eu também me torno coisificado. Vou me perdendo, vou me transformando num ente ôntico ao longo da vida. A outra possibilidade é a mais potente. É a relação tipo eu-tu. Na relação tipo eu-tu, o sujeito é visto em sua alteridade, como uma outra vida tão maravilhosa e tão vasta como eu mesmo. Rasga-se ante nós o véu dos valores que nos distanciam, os julgamentos que nos aprisionam em guetos de direita, esquerda, heterossexual, homoafetivo, né, branco, negro. Nós nos vemos totalmente maravilhados. A relação eu-tu é uma relação que você não apenas se atreve a acessar a subjetividade do outro, você quer tocar a alma dela. Você faz questão disso. Como você se abre por inteiro para que ela entre e faça morada em você. É muito difícil, principalmente quando nós passamos por situações em que nós vivemos o medo, o desprazer, não é? O abandono. Muitas pessoas têm medo da relação eu-tu. Muitos jovens têm medo da relação de permitir que o outro te conheça verdadeiramente, que faça morada em si, que conheça seu potencial, mas também sua vulnerabilidade, e depois vai embora e te deixa só, triste. A relação eu-tu, ela sabe dos riscos que ela corre, mas ela sempre se permite, porque ela sabe que é um mar insondável de possibilidades, e só é assim, não de outra forma, que você vai crescer. É lindo, né, Mark Buber? Chega, fico arrepiado aqui, só em mencionar. Então, a empatia, ela é indubitavelmente uma relação eu-tu. É uma relação em que eu estou ali atento. É aquela relação que, por exemplo, nesse momento, eu estou com a câmera ligada. Eu sei que você pode estar fazendo outras coisas, tendo algum tipo de atenção dispersiva. Mas nesse momento, eu peço para vocês, olhem para mim. Olha para o meu rosto.
Olha para a pessoa que eu sou. Eu tenho 34 anos e você não sabe de onde eu venho. Talvez você não reconhece nem saiba meu sobrenome. Você não sabe da minha infância, você não sabe da história dos meus pais e nem da história dos pais dos meus pais. Mas você está vendo aqui, diante de vocês, uma pessoa que, embora tenha cometido inúmeros erros na vida, sempre buscou ser feliz. Uma pessoa que também não sabe o seu sobrenome, não sabe a sua história, nem a história dos seus pais e nem dos pais dos seus pais. Em que é que nós somos diferentes? De repente, quando você só olha para mim, de repente, quando você só me vê, de repente, quando você considera toda a ancestralidade que está aqui, você está vazio de você e está sendo enriquecido comigo. Se alguém fez isso agora e sentiu diferença, dá aí um ok no chat, né? Então, quando eu esvazio minha mente, o Márcio diz que a gente ouve todo o ser. Eu acho isso incrível, porque não é só o outro, eu me ouço, né? Vou dizer uma coisa para vocês, né? Fenomenologicamente, né? Se eu conto uma história e você chora, você não chora porque você tem piedade da outra pessoa. Você chora porque essa história acessa suas emoções. Ou seja, a dor que você sente agora, potente no peito, não é a dor do outro, mas é uma dor que você reconhece em você. Está percebendo que a empatia também, ao invés de te lançar para fora, você vai sendo lançado cada vez mais para dentro? É isso, né? Você também aprende a se ouvir. Empatia é se esvaziar para também acolher o universo. Qual é o som da noite? Só agora. Um instantezinho de silêncio e só escuta o som do agora. De repente, você não quer ouvir uma música, o barulho já não é mais barulho, tudo é o agora. É o som do universo, é o som da noite, é o som dessa data que não vai se repetir nunca mais na vida, desse segundo que não volta atrás, dessa vida que não vai retroceder. É potente, né? O barulho não é barulho, o barulho é som. O som é a voz, né? A voz é a vida. E de repente você está grande. Para dar empatia, precisamos tornar o outro em um ser humano. Agora, essa semana, uma transexual em São Paulo foi brutalmente agredida, quebrou o maxilar, espancada, tentativa de latrocínio, tentaram esfaqueá-la, roubaram as economias dela e a abandonaram à morte. Ela sobreviveu. Travestis e transexuais vivem 35 anos em média no nosso país. Se você tem essa idade, ou um pouco mais, você já viveu mais do que essa população. Por que é que nos dói tão pouco a dor
das travestis e das transexuais. Judith Butler diz que há corpos que nem sequer são dignos do nosso enlutecimento. Por que nós não nos enlutamos por essas pessoas? Porque elas foram coisificadas a tal nível que não são vistas por nós como um ser humano. Estão em um tipo de alegoria da existência tão atípica à nossa realidade normativa que nós não depositamos a elas nenhum tipo de compaixão e empatia. Para dar empatia, é preciso reequilibrar a balança. Todo o discurso de comunicação não violenta, de generosidade, de empatia, que não luta ativamente pelos direitos humanos de todas as pessoas, que não luta radicalmente contra as desigualdades, sempre será um discurso vazio. Porque não tem como ser empático com nenhuma vida se essa vida não for revelada a nós como uma vida digna de ser vivível, né? Uma vida válida, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu coloco os exemplos, depois eu até acabo me esquecendo o que eu queria dizer. Mas vamos lá, ver se eu me recordo. Pessoa com depressão começa a... tá. Mas até uma vez, né, eu tive um caso assim. Pessoa com depressão começou a falar assim na sessão. Ai, meu marido me abandonou, né? Meus filhos me abandonaram. Em casa ninguém me ouve mais. E eu me sinto solitária, né? Todos desistiram de mim. Só falta eu mesma desistir. Quando eu estava com ela, eu fui percebendo o que estava acontecendo comigo. Ao passo que eu me atentava à fala dela. Olhar para ela, ver a expressão do rosto dela, o tom da fala dela, quando ela optava por determinada palavra do que outra, por exemplo, me abandonou, ao invés de eu me sinto só. E quanto mais eu me conectava com ela, mais eu me conectava com o meu corpo. E o que acontecia com o meu corpo? Eu fui ficando bastante ansioso, nervoso, agitado internamente. Eu me senti pressionado. Todos desistiram de mim. Incluía ali também o terapeuta. Quando ela terminou, eu disse assim: olha, fulana, enquanto você falava, eu fui me sentindo tão nervoso, ansioso, pressionado, em virtude do tom de voz que você utilizou, das palavras que você falou, que eu fico aqui me perguntando, será que também não seria isso que as outras pessoas sentem quando estão perto de você? Seu marido, seus filhos? Será que não seria justamente para afastar esse sentimento bastante desconfortável que eles recusam a te ouvir? Porque as palavras que você tem utilizado, o tom que você tem utilizado, será que também não faz com que eles não sintam algo muito parecido com isso que eu estou sentindo agora? Ela falou assim: meu Deus, pode ser. É verdade, pode ser. Ou seja, quando a gente observa atentamente o outro, e também a gente observa o que acontece no nosso corpo, nós vamos percebendo coisas que não daria para perceber de outro modo, né?
Então, é valioso essas coisas. Essas coisas são valiosas, né? Ok. Era esse o exemplo que eu queria dar. Ai, vai, não está passando o slide? Peraí. Travou? Ai, gente. Ah, passou. Bom, quanto mais nós permanecemos em empatia, mais nós permitimos que os outros também atinjam os níveis mais profundos delas mesmas, né? As pessoas se sentem bem ao seu lado, elas querem estar com você, elas gostam de você. A luz que você carrega em ti, ela ilumina o outro. E o outro dá a luz que ilumina a vida dele, que também passa a iluminar a você. Então, a empatia é muito rica, né, minha gente? Ela é muito forte. Mas como permanecer em empatia, minha gente? Se a empatia, né, ajuda as pessoas, né, a crescerem, mas como permanecer em empatia? Opa, era para eu explicar. Então tá. Achei que eu tinha colocado pontos aqui, mas não coloquei. Nós permanecemos em empatia quando nós estamos sensivelmente conectados com o agora, quando nós estamos sensivelmente observando o que está acontecendo conosco, e quando nós somos altamente sensíveis às nossas fraquezas. Autoempático. Autocompassivo. O que significa isso? Significa que por várias vezes você ficará triste porque você agiu errado. Você identificará várias coisas das quais você não se orgulha. Eu tenho uma amiga, Elaine conhece, minha amiga Sandra Corso, ela tem uma frase muito valiosa, ela diz assim: viver não é fácil. Não é uma frase deprimida, não. É uma frase muito realística. Viver é difícil. Viver é tão difícil que como você poderia passar por isso daqui sem cometer equívocos? Vais errar, né? Você vai fazer alguém chorar, você vai chorar por causa de alguém, né? Não tem jeito. É assim, né? Bom, segunda parte do nosso encontro. Olha, temos 30 minutos, 40 minutos para falar. Sobre a raiva. A raiva talvez seja um dos sentimentos que mais nos atazane a ideia e o espírito. A raiva, ela é costumeiramente vista como um sentimento negativo. E eu quero partir justamente com uma reaproximação da raiva. A raiva não é nossa inimiga. Não é. A raiva é nossa aliada. Marshall diz que ela é nossa aliada. Vou dizer uma coisa a vocês. Os sentimentos surgem quando necessidades não são atendidas. Ou sentimentos desagradáveis, né? E quando nossas necessidades são atendidas, surgem sentimentos agradáveis. Mas quais os momentos em que se torna crítica a coisa? Justamente quando você tem necessidades não atendidas. Que você fica irritado, frustrado, chateado e assim por diante. As pessoas que expressam sua raiva de modo impulsivo,
incontido, agressivo, violento. São pessoas que possuem, na maioria das vezes, uma compreensão muito superficial sobre elas. Muito superficial, né? Elas reconhecem muito pouco as coisas que impactam ela e por que impactam ela. A raiva, ela surge disparando um alerta a você de que, segundo sua forma de avaliar o seu momento experiencial, você está sendo ameaçado. A raiva, então, ela é protetiva. Ela surge para te indicar que existe uma necessidade muito valiosa, muito importante, que não está sendo atendida. Vou dar um exemplo. Você tem 1 hora de almoço. Se você é do fórum, você tem mais tempo, mas você sai justamente na hora que o banco está perto para fechar, você só tem 1 hora para resolver as coisas. E você vai lá. E você está na fila. E você tem uma necessidade muito importante, que é de se alimentar, chegar em casa, descansar. E a fila não anda. O que é que você sente? Irritação, né? Só que quando você tem essa raiva, ao invés de você falar sobre ela, você fala sobre outros valores. Você emite julgamentos como: você não me respeita, essa instituição não me respeita. Você fala com tom de raiva, com cara de raiva, com voz de raiva, com palavras de raiva, mas você não fala da raiva. Você não reconhece aquilo que você está vivendo. Então, a raiva nos é importante porque ela mostra que nós temos essas necessidades e que elas estão ali para serem atendidas. Mas lembrem-se sempre, necessidades são pessoais. O mundo não vai necessariamente parar para atendê-las. Desculpa. Dissocie. Gente, esse passo é imprescindível. Vou até tomar um gole aqui de chá. Dissocie a raiva da pessoa. Depois de esperar tanto tempo, você chega no guichê e você tá o quê? Puto de raiva. Puta de raiva. Você não diz bom dia, se você diz é num tom ríspido, boa tarde num tom ríspido. Você não quer papo com fulano. E se essa pessoa falar alguma coisa que ainda que não lhe agrade, você vai ser extremamente ríspido. Eu digo você no sentido genérico. Por quê? Porque você está representando a raiva naquele sujeito que está na sua frente. Ou pode ser no seu filho, quando você chega em casa, pode ser na sua esposa. A raiva não é da pessoa. A raiva é por causa da necessidade não atendida. Vou dar um exemplo conjugal, com a sua parceria. Você está com raiva porque a pessoa não lavou a louça. Exemplo, tá? Estou aqui só imaginando coisa, porque eu não sei o que dizer nesse instante. Está com raiva. Então, assim, você fala com ela com raiva, você culpa ela, você julga ela, você grita com ela, mas você tem necessidade de quê? De organização. Sua raiva é porque sua necessidade não foi atendida. Não é daquela vida, daquele ser humano. A causa da raiva está onde? Ela está nos fatos? Ela está nas coisas? Não. Ela está nas nossas necessidades, fora as fisiológicas, as necessidades afetivas, as de organização, as cognitivas, elas são ideias, elas são pensamentos,
são julgamentos. A raiva está na nossa mente. Na nossa mente. Raíza falou, eu não sei como não ser grosseira. Hoje a gente viu algumas coisas, né? Como, por exemplo, você não ser grosseira é você ser gentil. Né? Então, ela pode expressar os sentimentos dela de gratidão pela mamãe que expressou amor por ela. Né? Então, ela aprendeu uma coisa que a gente também aprendeu. A raiva está na nossa avaliação das coisas, no nosso pensamento sobre as coisas. Por isso que nós podemos ser pacíficos. De igual modo, nós podemos ser agressivos. Né? Está no nosso conjunto de ideias a raiva. Então, assim por diante. Dar um exemplo. Vamos supor que eu solicitando aos meus colegas colaboração, eu precisava de ajuda. Ninguém podendo, eu poderia me sentir abandonado. Me sentindo abandonado, eu poderia ficar irritado. Irritado, eu poderia ficar agressivo. Mas tudo isso está no fluxo dos meus pensamentos. Né? Está ali na coisa, do que eu estou pensando. Quando eu simplesmente paro para pensar, nossa, fulana tem um filho, e o filho dela é autista. Pode ser muito difícil para ela nesse horário. Ah, fulana tem 3 empregos. Também pode ser muito difícil para ela negociar. Né? Eu vou tendo compaixão e não mais raiva, né? Aí eu fico bem, fico tranquilo. Eu coloquei em azul porque isso é tão bonito. Está lá no livro também. Toda raiva tem um âmago que serve à vida. Vou demonstrar para vocês. O mesmo episódio, né, com os professores. Se eu fico com raiva por causa disso, por que é que eu estou com raiva? Primeira pergunta. Por que eu estou com raiva? De repente eu paro e penso. Né? Nossa, eu queria oferecer um evento tão bonito para os nossos alunos. Eu queria que tudo ficasse tão certinho, sem problema algum. Porque eu quero tanto que as pessoas tenham uma visão bacana do nosso curso, da nossa equipe. Eu fico maravilhado com isso. Eu estou com raiva porque há um monte de coisa linda que eu quero oferecer para o mundo, para as pessoas. Estão vendo isso? Vocês concordam com isso? Isso é tão bacana, né? Use a raiva como um chamado para se libertar. Né? Para transgredir, para mudar, para fazer diferente. Né? Um tempo desse eu recebi um cliente na clínica e um sujeito, né, um homem masculino, um homem heterossexual, tal, disse assim, eu estou aqui porque eu não quero ser agressivo, eu não quero brigar mais. Fiquei tão rendido à motivação daquele cliente, que foi um encontro tão lindo, tão maravilhoso, porque a pessoa estava ali justamente dizendo, eu estou aqui porque eu quero nessa vida alcançar o melhor que eu tenho para oferecer. Eu quero ser uma pessoa que seja fermento nas relações, que seja sempre uma soma muito valiosa, né? Acho isso muito maravilhoso. Quando tomamos consciência de nossas necessidades, a raiva cede lugar aos sentimentos que servem à vida, né? Que se associa àquele outro ponto.
Quando eu entendo a raiva, então eu percebo coisas maravilhosas que estão dentro de mim e que eu estou procurando atender. Marshall dá 4 passos para a gente expressar a raiva. O primeiro é o mais notório, né, entre todos. Não há segredo, né, gente? Nenhum. E isso é verdade. Isso é verdade. Num caso que eu atendi, né, muito tempo atrás, um senhor, né, que ele acabou tentativa de homicídio, esfaqueou a esposa. Ele disse assim: Leandro, eu fiquei com tanta raiva, que eu fui para cima dela. Depois, quando eu me dei conta, eu estava todo ensanguentado, com a faca na mão, ela no chão. Foi isso que aconteceu. A raiva cega a gente. A raiva impede o nosso cérebro de funcionar bem. Então, quando nós estamos com raiva, é preciso parar e respirar. E é muito importante, principalmente em relacionamento, que as nossas parcerias respeitem o nosso silêncio. Porque o silêncio fala tanto quanto as palavras. E se em alguma situação a pessoa não chega e fala: eu preciso de um tempo para parar e respirar, tu deixa. Ela precisa mesmo, né? Identifique seus pensamentos que estão julgando as pessoas. Quando eu paro e faço o quê? Dormir? Não, ninguém consegue dormir com raiva, né? A gente fica podre, né? Insônia. Então, o que você faz? Toma prazolam para dormir? Não. Você vai pensar um pouco sobre isso, vai meditar. E você vai identificar quais os pensamentos que você tem que julga o outro. Aí eu tô com raiva daquele meu colega do trabalho, tô puto da vida com ele. Porque ele é preguiçoso. Porque ele não faz as coisas certas. Você vai anotando ali, vai identificando um monte de pensamentos que vocês têm, que você julga as pessoas. Depois identifique e se conecte com suas necessidades. Puxa, eu gostaria de que ele entregasse os relatórios no prazo, que ele participasse da nossa campanha que vai ter o mês que vem, que ele fosse mais organizado com sua mesa, né? Então, eu tenho necessidades de organização, de cooperação, necessidade de cumplicidade, e assim por diante. Daí você é capaz de expressar seus sentimentos e necessidades. Você vai ver que quando você chega no terceiro ponto, sua raiva já não é raiva mais. E outra coisa, gente, a raiva não desaparece do nada. A raiva, às vezes, ela vira uma frustração, de uma frustração ela vira uma tristeza, de uma tristeza ela vira amor. Então, tem que ter paciência, tá? São 4 passos, mas não significa que sejam fáceis, né? E aí você fala com as pessoas. Agora, mantenha-se sempre consciente dos seus sentimentos violentos que ocorrem dentro de você e que faz com que você acabe por julgar-se, né? E você acaba julgando o seu próprio movimento de raiva. Então, é preciso se entender. Não culpe as pessoas porque elas tendem a não ouvir nossos sentimentos. Não culpem as pessoas porque elas tendem a não ouvir nossos sentimentos quando se sentem culpadas ou julgadas. É o mesmo mecanismo da defensividade. Se você começa a culpar as pessoas, elas não criam compaixão por você. Por isso que ensinar crianças por meio da culpa, do remorso ou da vergonha são estratégias de dominação.
não são estratégias de uma educação libertadora. Por fim, minha gente, vocês já devem ter percebido a essa altura aqui que é muito difícil e que é preciso um bocado de paciência para que as coisas se transformem. E elas vão se transformar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei na docência, eu tinha grandes necessidades muito nobres. Então, eu fazia de tudo, eu exigia, eu dava provas difíceis, eu fazia leituras complexas com os alunos e tal. Eu era bastante insensível com as próprias necessidades dos alunos. Aí teve uma avaliação docente. E os alunos desceram o sarrafo. Quando eu peguei aquela avaliação, eu tive uma profunda vontade de chorar. Talvez eu até tenha chorado, eu não me lembro. Fiquei muito triste. Eles usaram palavras duras, ofensivas, jocosas, porque eles estavam com raiva. Com raiva. Eu peguei aquela avaliação e fui para casa e fiz o grande compromisso de pensar sobre ela. E quanto mais eu fui pensando, eu fui percebendo que eu não me avaliaria de outra forma se não fosse com raiva, depois de ter provocado tamanha dessensibilização nos meus alunos. O que eu queria? Depois de despir de empatia, despir de compaixão, despir de solidariedade, despir de gentileza, de amor. O que é que eu queria? Né? Eu falei assim, doeu muito, mas é muito verídico. É real. Pensei sobre aquilo, pedi desculpas e tentei mudar. Eu fui percebendo com o passar do tempo que você ser pacífico, de certo modo, faz com que as outras pessoas sejam com você. Os alunos, quando vão falar comigo, eles já são gentis, porque eu sempre fui gentis agora, né, com eles. As pessoas, quando vão falar comigo, elas se preocupam em ouvir minhas necessidades, meus sentimentos. E se às vezes eu digo certas coisas, elas entendem que eu não vou deixar de amá-las por causa disso. Quando você se torna efetivamente alguém que consegue cumprir os seus próprios projetos de vida, as pessoas se tornam colaborativas com você. É incrível isso, né? Elas se tornam generosas com você. Só para destacar isso, né? Quando eu tinha, naquela época terrível do aprendizado da docência, se um aluno reprovava, nossa, ele ia a todos os níveis de recurso, era escrachado. Hoje em dia, alunos ainda reprovam. Mas daí eles vêm e falam assim, ai, prof, querido, não deu dessa vez, né? Vamos nos ver semestre que vem. Eu falo, vamos, amadinha. Mas com certeza será um semestre ainda mais próspero para nós, né? E aí a gente se vê no outro semestre também, né? Bom, dicas. Eu ouvi dizer que está vindo um frio por aí, né? Que você que já está em casa ou que vai ficar em casa terá ótimos motivos para ver um bom filme. Então, eu trouxe duas opções, né? Opções maravilhosas, ao meu ver. Esse é um filme premiadíssimo na Europa, chamado Raiva. É um filme português, né? Dos lusitanos.
É um filme que eu gosto da estética, ele é preto e branco, mas há quem não goste, eu gosto. E que fala justamente sobre raiva, né? Então, o que a raiva é capaz de fazer? E a raiva quando as desigualdades sociais nos alcançam ou nos consomem, né? É um filme incrível que vale a pena ser visto. Bom, a segunda opção é um livro também maravilhoso, de uma linguagem fácil e uma linguagem bastante intuitiva e criativa. O Poder da Empatia, a arte de se colocar no lugar do outro para transformar o mundo, né? Então, embora o conceito seja diferente, né? Empatia como colocar-se no lugar do outro, a gente viu aqui hoje que empatia como a arte de esvaziar-se de si para observar o ser, né? Tanto o seu, quanto do universo, quanto da outra pessoa. É um conceito totalmente diferente, mas ambos caminham para o mesmo objetivo, que é de transformar o mundo, né? Esse livro você encontra na Amazon e outras redes também, né? Quem tem Amazon Prime consegue comprar com frete gratuito ou também consegue comprar para o seu Kindle. É isso daí. E assim nós encerramos o encontro de hoje. Gente, alguém gostaria de fazer alguma consideração, dizer algo? Oi. Olá, tudo bem? Está me ouvindo, Sim, Léo? amada, estou te ouvindo. Como você está? Saudades. Também. Com muito frio aqui. Ai, tá vendo, gente? Aqui tá frio, muito frio, e teremos mais frio, né? Mas assim, Leandro, tudo que você entregou hoje veio de encontro a essa necessidade que nós temos de melhorar, de sermos pessoas melhores, não só para nós podermos deitar e dormir tranquilo, mas para o outro que está do nosso lado, né? Para os nossos filhos, familiares e com as pessoas com quem a gente convive no dia a dia, as crianças com quem eu trabalho, que eu tenho tanta dificuldade, até coloquei, partilhei ali, de não ser autoritária, porque eu sempre coloco que a gente vem de uma geração, né? Nós somos criados no autoritarismo, né? E como não ser autoritário hoje, se o berço, se aquilo que você aprendeu foi assim? Então é difícil, mas não é impossível, primo, né? E você entregou coisas maravilhosas para nós, viu? Muito obrigada. Ai, que coisa linda, é tão bom te ver, falar contigo. Gente, a Marina é minha prima, mora lá no Paraná, em Campo Mourão, né? Por isso esse frio danado. A gente tá suando aqui. Sim, muito bem. Eu vi. E eu aqui, olha só. Olha, que lindeza! Ó. E tá participando com a gente desde o começo. Gente, vocês estão vendo. Sim, diga, prima. Vocês estão vendo? Não, eu queria colocar a semelhança. Vocês estão vendo aqui, ó, minhas entradas, aqui, minha testa, né, Leandro? Ó o DNA. Com certeza. E, assim, uma outra coisa que eu queria colocar também, que apesar de sermos primos, né, nossos pais são irmãos, a tia Irene, minha tia, mãe do Leandro, meu pai José, quando você fez aquela reflexão sobre os nossos antepassados, né, os que vieram antes de nós, eu conheço um pouco deles. Só que, mesmo assim, Leandro, as nossas histórias de vida são diferentes, né, primo? Uhum. E aí a gente vê como você, por mais que você conviva com uma pessoa, por mais que você saiba da história dela, você não sabe nem um terço de tudo aquilo que ela viveu, quando você partilha conosco, tudo que você passou aí na sua infância, no seu desenvolvimento, né? E eu também cá com a minha história. Eu fico, e todos os outros da sala, eu penso que cada um tem ali uma história para contar, né? Eu fico pensando, poxa vida, né? Quanta coisa nós temos para partilhar,
para nos conhecermos, para aprendermos uns com os outros, né? Muito obrigada. Deus te abençoe, viu? Eu que agradeço, Mari. Muito obrigado por suas palavras, né? Por seu apoio. E é isso daí, né? Faz com que nós identifiquemos o outro como um tu, né? A relação eu-tu. Porque eu percebo que a outra pessoa é esse universo gigantesco de histórias a mim ainda desconhecidas, né? Mas nem por isso não valiosas, né? Valeu. Alguém mais gostaria de contribuir? Eu vou falar bem rápido, porque na hora que você falou sobre empatia, eu não falei. Eu conheço uma galera que escreve resiliência do lado do peito e que fala muito de empatia, que nem sequer o significado sabe, Leandro? Hoje em dia, as pessoas usam muito a religiosidade. Eu tomei 2 de pirona, eu tô meio tonta. E as pessoas usam muito a religiosidade para ter preconceito, né? Tem muitos casos. A semana foi uma semana que eu peguei bem pouco no celular por conta do fim da faculdade, mas eu vejo muito ódio. As pessoas pegam a Bíblia e falam assim, ó, aqui está escrito que Deus disse isso. Então eu posso julgar o gay, eu posso julgar o sapatão, eu posso julgar a pessoa que usa roupa curta. Eu queria deixar o meu comentário para finalizar, que Cristo, ele foi condenado pelo cristão. Quem condenou Cristo foi o cristão. Eu conheço gente que é ateu e que pratica muito mais o bem do que qualquer pessoa que vive dentro da igreja. Porque Deus, ele não se mostra em religião. Ele não precisa de religião. Deus usa as pessoas. Que fique esse meu comentário para finalizar hoje. Cristo foi condenado por nós. Que a gente pare de ser preconceituoso, de se esconder atrás de religião. Entendo. Muito bem. É isso mesmo. Entendo que às vezes, né, Raíssa, a gente fica um pouco frustrado, irritado, quando nós depositamos em algumas pessoas ou em alguns grupos certos tipos de expectativas, né? Nós imaginamos, porque uma pessoa é de determinada orientação religiosa, que ela terá evoluído e alcançado o seu melhor. E aí, de repente, nós vamos percebendo também que há muitas nessas expectativas de alguns julgamentos nossos, né? E, de repente, nós vamos, então, nos dando conta de que não dá para nós, né, eu manter esse tipo de comunicação. E a gente se compromete justamente a não depositar expectativas nas pessoas, né? Não julgar as pessoas, né? Por causa de suas orientações, seus credos. E aí nós vamos, obviamente, né, caminhando mais para essa cordialidade, né? Essa generosidade. Mas muito obrigado por você dividir, né, seus pensamentos, né, suas necessidades, né, suas preocupações com as pessoas. Nós temos mais um tempinho, tem mais gente querendo falar aqui, partilhar algo. Tá ótimo. O silêncio é uma boa partilha. Oi, Gustavo. Tudo bem? Boa noite. Não tinha me manifestado ainda hoje. Só para dar os recadinhos de final de aula. Estava acompanhando, mas hoje preferi mais escutar. O Herbert teve que sair durante a aula, porque de novo ele tinha aula do curso dele e me pediu para dar os recados finais. Eu perdi o início da aula, então não sei se foi comentado que hoje é aniversário da Emeron. Hoje a gente comemora 34 anos da escola. Então, é muito legal que nesse dia a gente teve o prazer de ter mais uma grande aula com você. Queria te dar os parabéns. Lembrar o pessoal que na semana que vem a gente tem a última aula desse curso, nesse mesmo dia da semana, né, quarta-feira e horário. E queria aproveitar... nós mudamos, Gustavo. Mudamos para terça.
Ah, então vai ser na terça-feira, no mesmo horário. Eu perdi o iniciozinho, era umas 6h15, mais ou menos. Sim. E aí, eu queria, nessa semana em que a gente está comemorando, né, nessa próxima semana em que a gente está comemorando o aniversário da Emeron, eu gostaria de deixar o convite para todo mundo para 3 outras lives que a gente vai ter nos próximos dias. Então, só vamos mencionar o título de cada uma e o dia. As informações estão no site da Emeron. No dia 21, que é agora sexta-feira, a gente vai ter uma live intitulada Ciclicidade e Produtividade, aprendendo a usar o ciclo menstrual como ferramenta de produtividade. Todas elas são no YouTube da Emeron. No dia 25, próxima terça-feira, 14h, a gente vai ter a live Métodos de Trabalho da Central de Processos Eletrônicos do Tribunal de Justiça em Home Office. E, para comemorar mesmo os 34 anos da escola, no dia 27, na semana que vem, às 20 horas, também no YouTube da Emeron, a gente vai ter a live comemorativa Amazônia Sustentável, Desafios e Oportunidades, palestra, tá bom? Fica o convite a todos, as inscrições são gratuitas, estão abertas no site da Emeron, na página Inscrições, e todos os eventos estão certificados. Boa noite, obrigado a todos. Gente, que convite maravilhoso. Olha, eu quero muito participar no primeiro do ciclo menstrual. Acho que é isso, né? E do último, como deve ser, como é importante, né, esses conhecimentos, saber sobre isso. Né? Bem, gente, eu agradeço esse nosso encontro. O nosso encontro que vem, vocês gostariam de propor algum tema, alguma coisa, ou eu posso surpreendê-los e surpreendê-las? Leandro, licença, é Felipe de novo. Fique à vontade, Felipe. Não, assim, que tu pode surpreender com toda certeza, né? Porque tu sempre surpreende de maneira positiva, então isso é top, né? Agradeço muito. Mas uma coisa que eu estava pensando aqui é no seguinte sentido, assim, tem vezes que eu acordo super bem, acordo super consciente, né? De repente, tudo que eu almejava para aquele dia aconteceu, então, assim, pô, tô num nível de felicidade lá em cima, né? Digamos dessa maneira. E aí eu consigo ter empatia, de repente eu consigo compreender, mas o meu receio é justamente num dia em que eu não consegui ter um pingo de nada disso, sabe? De não ter consciência, de não ter empatia e de realmente exercer uma comunicação que não agrega nem para mim, muito menos para o outro, né? Então, não sei, eu estou compartilhando isso mais porque foi algo que me veio, e aí eu não sei se você poderia, de repente, falar um pouco a respeito, né? Hoje, ou de repente, no nosso último encontro. É isso, valeu. Nossa, Felipe, maravilhosa a sugestão. Encerrarmos um encontro para falarmos justamente desses momentos em que o caldo desanda, ele entorna, né? O que nós podemos fazer? Como nos reconectar com nós e com os outros? Como cuidar da comunicação quando tudo parecer desandar, ficar perdido? Eu creio que talvez seja um encontro extremamente proveitoso. Então, vamos fazer sim. Eu topo a ideia, né, compartilhada por você, e no próximo encontro nós podemos falar sobre isso, né? Convido a todas para estarem conosco, e muito obrigado pela presença de vocês, pelo respeito de vocês, pelos pensamentos bons que vocês têm por mim, pela luz que vocês emanam para a minha vida, pela generosidade, a solidariedade e tudo que vocês me dão. Gratidão imensa, tenham uma boa noite de descanso, dias lindos pela frente, e se esses dias não forem lindos, eu tenho plena convicção de que vocês conseguirão lidar da melhor forma possível. Um abraço, tá, pessoal? Até! Tchau, Lê. Felipe, eu vou tirar uma foto igual essa tua lá no TJ e vou colocar no meu Insta. Tá muito legal.